Fala, torcida do Vascão, bora aqui para as últimas notícias e informações do Vasco. Globo Esporte de hoje, 13/12, trazendo as notícias do Vasco atualizadas. Tem mercado da bola, tem escalação para amanhã. Amanhã já é a segunda partida da decisão da semifinal da Copa do Brasil, que o Vascão venceu o primeiro jogo por 2-1 em cima do Fluminense. Então, torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do Vasco. Porque amanhã a gente vai conhecer o Carioca, que vai disputar a decisão, né? Tem Fluminense e Vasco no Maracanã, ao vivo, no Sport TV, às 8h30 da noite. Primeiro jogo, você lembra, né? 2-1 Vasco. Deixa eu conversar com Camila Barbieri, né? Vamos começar falando de Fluminense. Tá no Maracanã, né, Camila? Tá chovendo no Rio de Janeiro. Informações do Flusão pra gente, que é o mandante dessa vez. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É interessante, né, que é o Maracanã, vai os dois jogos aqui, né? Primeiro mando na quinta-feira do Vasco e agora do Fluminense. Vasco que tem essa vantagem por ter vencido por 2-1, então o time do Zubeldia precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para já avançar direto à fase final. Uma vitória simples, né, por 1 gol só, aí leva a decisão para os pênaltis e traz aquela emoção louca para o torcedor. Maracanã que vai estar lotado, ingressos esgotados, a gente lembra que tem setores de torcida mista, o que é bem legal, né? Para esse jogo, um retorno importante para o time do Zubeldia, o Canóbio, jogador de velocidade, do lado esquerdo, né, que traz muito esse apoio também, ofensivo e defensivamente para o René daquele lado, retorna. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo e desfalcou o time. Agora, o Soteldo, que cumpriu essa função no primeiro jogo, esse desfalca o time, não estará à disposição, saiu do jogo, inclusive, no meio do jogo, sentindo dores no quadril. Um retorno importante para ressaltar também para o torcedor que tem muita expectativa é o Germancano, pelo menos entre os relacionados. Recuperado de uma lesão no joelho, não deve começar entre os titulares, viu? Mas pelo menos está nessa lista, né, Escobar? O Fluminense correndo atrás e o Vasco administrando vantagem nesse jogo, né, Camila? Pois é, importantíssima vantagem, né? A gente sabe que esses jogos de mata-mata da Copa do Brasil são muito intensos. Foi assim, inclusive, o segundo tempo do Vasco. E dessa forma o Vasco conseguiu essa vantagem, né? Marcou 2 gols de forma rápida ali no segundo tempo para levar essa vantagem. Destacando que um jogador que foi muito importante nesse jogo, que marcou um gol, inclusive participou muito da construção do segundo gol, é o Ryan, jovem de 19 anos, com 20 gols nessa temporada e que está de contrato renovado. Havia uma grande expectativa para o torcedor do Vasco em relação a isso. Desde julho, todo mundo, a diretoria do Vasco trabalhando para ter essa renovação, e ontem o Vasco anunciou então que o Ryan estendeu esse vínculo até 2028. O vínculo antigo ia até 2026, então aí mais um tempo para o torcedor curtir o Ryan, com multa rescisória, Escobar, de 500 milhões de reais. Outro destaque para a gente falar um pouco do time do Vasco, né, do Diniz, que vem a campo amanhã, é que o Piton segue fora na lateral esquerda. Então o Pumita, né, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, mas já está acostumado a cumprir essa função do lado esquerdo, deve seguir então para compor essa linha defensiva que tem os 2 zagueiros, Cuesta e Robert Renan, e do lado direito, Paulo Henrique, melhor lateral direito do Brasileirão, Escobar. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você. E agora vamos saber como é que está o clima dos torcedores. Vamos ver. 2 camisas e o mesmo objetivo, o bicampeonato da Copa do Brasil. Amanhã, um desses 2 rivais ficará pelo caminho. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. Vamos pro segundo jogo, mais 90 minutos. É tudo ou nada. Tá tudo em aberto. É agora ou nunca. Eu quero ver Vasco e Fluminense. Semifinal, Copa do Brasil. Depois dessa vitória de quinta-feira, como é que tá o coração vascaíno para amanhã? Rapaz, é muita expectativa, viu? Tô sonhando com esse título. O Vasco faz muito tempo que não ganha um título e a gente tá muito esperançoso. O Ryan brilhou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, brilhou contra o Fluminense agora pela Copa do Brasil, fez gol de empate, participou da jogada do segundo gol, recebeu elogio do Coutinho e até do Zubeldia, técnico do Fluminense. Tienen un jugador muy desequilibrante, a mi entender, que es Ryan.
ano, é um jogador super importante pra gente, é um jogador decisivo, demonstrou o ano inteiro isso. O que o Vasco precisa fazer para passar de fase amanhã contra o Fluminense no Maracanã lotado mais uma vez? Manter a mesma pegada. Não tomar gol nos primeiros 15 minutos. Se entrar achando que já está classificado, aí eu acho que fica difícil. Como é que tá o coração, Tricolor? Aliviado de ter se classificado para a Libertadores na fase de grupos, mas a gente quer o título, né? Se o Fluminense entrar com essa mentalidade de vencedor, como é um time de guerreiros, né? Aí tenho certeza que a gente consegue passar. Eu acho que a estratégia, principalmente do Fluminense, ela tem que ser uma estratégia mais agressiva, até porque o Fluminense tem muita dificuldade de fazer gol. Você acha que o Fluminense tem que fazer alguma coisa em relação ao ataque? O Everaldo, acho que para mim não pode jogar o jogo todo. Ele tá meio que fugindo da responsabilidade, dá para sentir isso, então acho que tem que preparar o Cano ou o John Kennedy aí para entrar e entrar com tudo. E o Canóbio fazendo a diferença voltando também? O Canóbio faz muita diferença porque é um motor, né? Um dínamo ali no time. Outro grande jogo, equilibrado, com momentos de domínio de um lado e do outro, com as duas torcidas participando como foi. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o jogo que foi de quarta-feira. Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Vascão. Pessoal, vamos com o Mundo Ed, canal do Edmundo, na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixando os créditos ao canal do Edmundo na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações Vasco. Hugo Moura comete uma besteira, uma fatalidade. Pode até ter sido uma fatalidade, mas ele cometeu uma besteira e aí a oportunidade de jogar acabou para o Verratti ainda no primeiro tempo. Então, acho que qualquer pessoa de personalidade forte, de caráter, ficaria chateado. Isso passou, faz parte do passado. O Vasco tem que lavar suas roupas sujas em casa, dar esporro em quem tiver que dar, gritar com quem tiver que gritar e seguir em frente de cabeça erguida, porque é uma competição muito importante, muito importante. É uma competição que dá vaga direto para a Libertadores, tem uma premiação gigantesca e ia fazer o final de ano da torcida vascaína muito melhor. O Vasco, com aquelas 4 vitórias consecutivas, alcançou um percentual de pontos muito positivo, dando a impressão até de que o Vasco brigaria lá pela 6ª, 7ª, 8ª colocação no Campeonato Brasileiro, que possivelmente daria uma vaga à pré-Libertadores. E aí depois vieram aquela sequência de 5 derrotas, que foi interrompida com aquela bela vitória em cima do Internacional, e as duas derrotas nas últimas 2 partidas contra Mirassol e Atlético Mineiro. Então, o torcedor do Vasco hoje se pergunta, muita gente me pergunta quando me encontra na academia, qual Vasco vai entrar em campo? O Vasco daquelas excelentes partidas que fez ali no início do segundo turno, ou o Vasco desse melancólico final de Campeonato Brasileiro? Bom, eu não tenho essa resposta. Acho que internamente tem que existir a cobrança, porque os jogadores, através dos seus, diretamente ou através dos seus
empresários e representantes, eles exigem demais do clube, exigem aumento no meio da temporada, como foi o caso do Verratti, exigem voo fretado, exigem a contratação de amigos ou de atletas do mesmo empresário. Isso é muito ruim, eu já falei muito sobre isso. Isso é culpa da falta de personalidade do presidente, que não tem coragem de bater de frente, de bater no peito e dizer não. Mas isso já foi falado, já foi debatido, já foi criticado, e hoje a realidade é que o Vasco entra em campo contra um time que vem muito bem, que é o Fluminense, mas que não é nada demais, não é muito melhor do que o Vasco, não tem um poder de investimento maior do que o Vasco, embora o presidente Mário Bittencourt faça muito esforço em algumas contratações, tem a felicidade aí ou a coragem, né, de contratar jogadores que mesmo já com uma certa idade conseguem entregar, né? Só para citar os últimos aí, Felipe Melo, Marcelo, Thiago Silva, Fábio, Ganso, enfim. Então, assim, coragem, né, para contratar esses jogadores e contar com a sorte que eles possam ainda entregar, devolver ao clube em termos de resultado. Tem acontecido, mas isso não é o mais importante, não é o fundamental para você se classificar para uma final de Libertadores. Eu acho até que se o Vasco imprimir um ritmo de jogo forte, os atletas com mais idade têm uma tendência a sentir um pouco mais o jogo, a se desgastar mais, principalmente em final de temporada. A verdade é que, pós o Vasco e o Fluminense se classificarem, o Fluminense evoluiu e o Vasco regrediu. Isso quer dizer que o Fluminense é favorito? Não é. O jogo é igual, desde que o técnico do Vasco consiga montar, né, consiga aplicar um jeito de jogar que os jogadores entendam, que os jogadores gostam, que os jogadores acreditam e que cumpram. Isso é possível porque já fizeram ali atrás. Né? É isso que está acontecendo no Fluminense. O Zubeldia implementou o seu jeito de jogar, os jogadores estão correspondendo, os resultados. É isso aí, torcida do Vascão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Vasco anunciou na noite de hoje, na verdade ontem, né, dia 12, a extensão do contrato do atacante Ryan. O novo vínculo vai até dezembro de 2028. O jovem atacante é um dos destaques do Cruz Maltino nesta temporada em 2025. Até aqui marcou 20 gols. O mais recente foi na vitória por 2-1 sobre o Fluminense na última quinta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Ryan foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em evento da Confederação Brasileira de Futebol. Ele e o lateral direito Paulo Henrique foram os jogadores do Vasco homenageados no evento. O camisa 77 caiu nas graças da torcida vascaína. Ryan ganhou até a música que se tornou viral e é lembrada a cada jogo. Oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Cria da base Cruz Maltina, ele estreou entre os profissionais em 2023 e é o jogador mais jovem a atuar na equipe principal do Vasco com 16 anos, 5 meses e 16 dias em uma partida diante do Audax pelo Carioca. A relação de Ryan com o Vasco vem de berço. Ele é filho de Vakmar,
que atuou pelo clube no fim dos anos 90 e foi morador da Barreira, comunidade vizinha de São Januário. É isso aí, pessoal. Então, Ryan vai ficar mais tempo aí no Vasco, né? O Vasco foi muito rápido, que tem a possibilidade de chegar a grandes ofertas aí. Grandes ofertas para levar o Ryan, né, de clubes europeus. Então o Vasco já foi lá e meteu logo, aumentou a multa rescisória, aumentou o tempo de contrato e o Ryan permanece no Vasco. Torcedor vascaíno já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Vascão. Agora, pessoal, valeu, deixe seu like, valeu.